Que nós não venhamos ter medo, mas que possamos, Senhor, ter a ousadia. Nós entendemos que o véu foi rasgado e nós então agora podemos acessar o lugar santíssimo. Diante da Tua presença podemos apresentar as nossas petições, as nossas orações. Diante do Teu altar nós queremos colocar os nossos anseios e apresentar ao Senhor. Espírito Santo, que nesse culto, que nessa noite nós possamos entregar tudo ao Senhor. Não se limite, não se atenha às pessoas que estão à sua volta, mas entregue a sua adoração. Se renda a Ele, expresse-se ao Senhor. Libere o seu louvor, libere palavras ao Senhor. Entendamos que esse ambiente já não é mais um ambiente comum e natural, mas é um ambiente de adoração e glória. É um ambiente de louvor, onde o Espírito de Deus se faz presente, o Espírito Santo está aqui. E é por isso que nós nos reunimos aqui. Libere a sua adoração a Ele. Como dissemos aqui nessa canção, vamos subir ao monte. Aonde tantas pessoas desistiram, aonde tantas pessoas tiveram medo, vamos subir ao monte. Vamos ir à presença do Senhor. Vamos buscar, vamos nos lançar em direção à presença. Senhor, receba a nossa adoração aqui, Jesus. Receba a nossa adoração. Declare isso. Declare isso. A glória de Deus está neste lugar. A glória do Senhor está sobre nós.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltamos o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar. Sejam todos bem-vindos, graça e paz. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Peguem suas Bíblias, vamos fazer a nossa declaração de fé. Você que não trouxe Bíblia, segura metade da Bíblia do seu irmão. Se você tiver com celular, com tablet, tá bom? Vamos fazer aqui a nossa declaração de fé. Todos vamos ler. Vou contar até 3. E aí toda a igreja, em alto e bom tom, nós vamos fazer a leitura de um texto aqui. Tá quase. Aí ele vai que a gente aguenta segurar a Bíblia. Pode, não tem problema não. Amém, queridos? Glória a Deus. 1, 2, 3. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já que estão com suas Bíblias, abram elas no livro de Lucas, no capítulo de número 5. Nós vamos ler alguns versículos. Um texto tão conhecido pela igreja, mas eu creio que Deus tem algo tão novo quanto o jornal de amanhã para nos revelar. Amém, queridos? Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Somente até aqui, por enquanto. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos nesse momento a ouvir a Tua palavra. Como acabamos de dizer, que o nosso coração está pronto para receber a Tua palavra, que é incorruptível, que é sempre viva, eficaz, tão poderosa. Pai, que o Senhor nos dê entendimento sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Que nada e nenhuma circunstância possa nos distrair, para que nós possamos então receber tudo que o Senhor tem para nos entregar hoje. Que o nosso coração esteja sempre disponível e disposto. Pai, tenha liberdade aqui. Usa a minha vida para o louvor e glória do Teu nome. Senhor, eu sei que não é a minha capacidade, mas que o Teu Espírito Santo, através da minha vida, fale, Senhor, com a Tua igreja aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Trouxe essa mensagem com o título Pescador de Homens, ou Pescadores de Homens. Nós vemos aqui no capítulo de número 5, Jesus em um momento ao qual ele estava à beira do lago de Genezaré, ou conhecido também como o Mar da Galileia. Então, Jesus estava ali à beira daquele lago, daquele mar, pregando. E algo muito importante que nós podemos observar, que sempre onde Jesus estava,
havia multidões o seguindo. Então, um pouco antes disso, no capítulo anterior, Jesus teria ali passado por algumas circunstâncias e ele então decidiu se afastar um pouco para ter um momento de comunhão com o Pai. Algo que nós podemos aprender aqui é que Jesus, ele sempre compreendeu que no seu ministério a coisa mais importante era a comunhão com Deus, para que ele tivesse então um momento de comunhão com o Pai em secreto, para que depois publicamente ele fosse então cumprir o seu propósito. E Jesus então separa um momento. No final do capítulo 4 nós vamos observar que Jesus vai para um lugar deserto para que ele tivesse então esse momento de comunhão com Deus. E ali então as pessoas começaram a procurar e encontraram Jesus e começa a se formar uma outra multidão. Algo interessante que eu estava pensando também, que nós observamos um pouco antes, alguns capítulos antes, as pessoas iam até João Batista para ouvi-lo, só que as pessoas vão até Jesus para segui-lo. João Batista, ele veio proclamar um evangelho de que, na verdade, ele estava preparando o caminho para o Senhor. João Batista, ele veio para trazer uma direção, mostrar para onde as pessoas deveriam ir. E as pessoas iam até João Batista e ouviam ele pregando sobre arrependimento, sobre então a necessidade de aquelas pessoas se arrependerem. Jesus, ele começa então a trazer uma pregação de um evangelho de que as pessoas precisavam se arrepender, só que abre uma aspas e aumenta o texto: se arrependam porque é chegado a vós o reino dos céus. Então Jesus tinha como objetivo nas suas pregações trazer para aquelas pessoas um ensinamento de que estava chegando o reino dos céus, de que elas tinham que passar a viver a partir do arrependimento uma vida não mais terrena, mas uma vida espiritual, porque Jesus, quando está falando sobre o reino dos céus, ele está falando da eternidade, está falando de uma vida espiritual, de uma vida com Deus, de uma vida de comunhão. E então Jesus, ele ensina, mas ele vive, então ele separa aquele momento para ter um momento de comunhão com o Pai, entendendo que a prioridade de Jesus era o reino dos céus. Mas a título só de introdução, nós vemos tudo isso acontecendo. E eu queria que vocês lessem aqui rapidinho, só me acompanhem, não precisa nem ligar a luz. No capítulo 4, o verso 42, eu vou ler aqui, ó. Sendo dia, saiu, falando de Jesus, e foi para um lugar secreto. E as multidões o procuravam, e foram até junto dele, e instavam para que não o deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Então começa o capítulo de número 5, trazendo para nós. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, então Jesus, naquele momento de comunhão, naquele momento ali que ele separou para ter um período a sós com o Pai, um período em secreto com Deus, começa as pessoas então a apertá-lo, uma grande multidão começa a chegar a Jesus. Talvez um lugar assim como esse, cheio de pessoas que querem buscar o Senhor, amém? Glória a Deus, tem pessoas que querem Jesus aqui, queridos, aleluia, é isso. E nós vemos então, o texto começa a dizer, então as pessoas o apertavam porque queriam ouvir a palavra de Deus junto de Jesus. E ele então, no verso 2 vai dizer: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Algo tão importante nesse texto é que nós percebemos aqui que Jesus, ele escolhe um dos 2 barcos e entra. E de fato, de propósito, nada do que Jesus faz era à toa, nada do que Jesus fez era sem sentido, era aleatório, mas Jesus, ele entra em um barco específico. Jesus, ele quer entrar em barcos específicos aqui. Talvez se ele fosse ao outro barco, talvez o dono do outro barco não o deixasse, mas ele sabia que ele ia entrar no barco de Simão, e Simão não iria
não iria questioná-lo, não iria impedi-lo, e sim permitiu. Então Jesus quer entrar em barcos de pessoas aqui nessa noite. Algo tão importante para as nossas vidas é permitir que Jesus esteja sempre no nosso barco, de que tudo que nós viemos fazer, tudo nas nossas vidas seja acompanhado do Senhor. Mas o barco representava algo tão importante para aqueles homens, era o meio de trabalho, era onde eles ali tinham o seu sustento, onde eles obtinham a sua provisão. E eles, então, estavam ali à margem, desceram dos seus barcos e começaram a lavar as suas redes. Mas Jesus, então, sendo apertado por uma grande multidão, olha para aquele barco e decide, então, pregar para multidões. Mas há algo que nós vamos entender aqui tão importante. Jesus, ele prega para as multidões. Ensina, o texto vai dizer, ensinava do barco às multidões. Só que quando ele termina de falar para as multidões, ele fala diretamente com Simão Pedro. Tem coisas que o Senhor vai trazer para as multidões. Tem ensinamentos que o Senhor vai trazer para todas as pessoas de forma aberta, de forma expansiva. Mas tem coisas que o Senhor vai falar com você em secreto, em particular, diretamente ao seu coração. É só com você que Ele quer falar. Tem coisas que o Senhor vai falar só com você. Ele entra no seu barco e Ele vai falar só com você. Ele fala no verso 4. Quando acabou de falar para as multidões, Ele diz a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus, Ele entra no nosso barco, mas tem um motivo, tem um propósito. E a primeira coisa que o Senhor quer nos mostrar aqui é que Ele quer provar a nossa fé. Aqueles homens conheciam o lago, conheciam o mar da Galileia, tinham pescado ali a vida toda, talvez cresceram ali, sua infância, adolescência, e aí na sua fase adulta, estavam ali, trabalhando todos os dias. Mas naquele dia eles não pescaram nada, não conseguiram nada. E de repente chega um homem que estava à beira do lago, que estava à margem, pregando algo diferente do que eles estavam acostumados a ouvir nas sinagogas, no templo. Então de repente Jesus, uma grande multidão atrás de Jesus apertando, aquele homem decide entrar no barco de Simão. E então pede ainda, além de entrar no barco, fala, me afasta aqui um pouco. Então ele pede para Simão afasta ele um pouquinho. Ele prega, fala toda a sua mensagem. Quando ele termina de pregar o evangelho para aquela multidão, ele vira para Simão e fala, agora você vai entrar no barco e vai ir para o largo, ou seja, você vai para o lugar mais fundo, onde você não vai ter controle, e lá você vai lançar a sua rede. Jesus, Ele quer entrar no nosso barco, e quando Ele entra no nosso barco, Ele quer provar a nossa fé. Jesus vai fazer com que você, em alguns momentos da nossa caminhada, venhamos dar passos de fé, em obediência à sua palavra. Aqueles homens conheciam o natural, mas eles não sabiam que Jesus era aquele que tinha e tem todo o controle do sobrenatural, do que ia além do que os olhos poderiam contemplar. Talvez durante o dia a pesca não era boa, porque eles passavam a noite inteira pescando e quando iniciava-se o dia, eles saíam, porque provavelmente naquele lugar, durante o dia, não conseguia nada. Eles, por experiência própria, eles então acreditavam que a noite era um momento que eles conseguiam ter um melhor resultado, só que as habilidades humanas, em alguns momentos, não vão ter resultados. O que isso quer dizer? Muitas vezes, na força do nosso braço, quando entendemos que é o nosso intelecto, quando é a nossa capacidade humana, quando nós começamos a acreditar que nós conseguimos dar conta por conta própria, que não precisamos mais da direção de Deus, que nós vamos conseguir cumprir aquilo que nós tanto fazemos durante toda a nossa vida e que nós acreditamos que só a nossa habilidade vai ser suficiente. Jesus, Ele vem para quebrar esse paradigma. Jesus, Ele vem para querer trazer para nós um entendimento de uma nova realidade. Agora a pescaria não vai ser mais de noite, a pescaria vai ser de dia. E agora não vai ser no lugar que nós entendemos que é, mas Jesus dá uma direção e fala, vai, lança-te e lança suas redes ao mar. Só que Ele dá uma direção específica. Vai,
faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Jesus, ele dá uma ordem, direciona, porque ele quer provar a fé daqueles homens. Talvez eles poderiam questionar, talvez eles poderiam estar contrariados. Imagina só, você naquilo que você tem tanta habilidade, tanta capacidade em fazer, de repente você não consegue um resultado e chega alguém que, entre aspas, não entende nada daquele assunto, aos nossos olhos humanos, e fala, ó, vai e faz desse jeito. E aí você já logo pensa, mas eu entendo, eu conheço, eu sei. Mas o texto vai nos mostrar que mesmo de uma certa forma contrariado, Simão, ele obedece. Jesus, ele prova a fé para ver se nós vamos obedecê-lo. E tem um propósito nisso. Ele não quer só entrar no nosso barco, ele não quer só provar a nossa fé, mas ele quer fazer com que eu e você desfrute das suas bênçãos, da sua provisão, do sobrenatural, daquilo que vai além do que os olhos podem ver. E aí nós vemos o texto, então, dizendo, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Algo que é tão importante nós pensarmos aqui também. Muitas vezes nós queremos lançar as redes sem a palavra. Muitas vezes nós queremos fazer, executar, sem a direção do Senhor. Isso vai trazer apenas resultados de frustrações, desgaste. Quantas pessoas têm se desgastado física, emocionalmente, em tantas situações e circunstâncias, porque estão lançando as redes, mas só que sem a palavra, sem a direção. E nós temos que buscar no Senhor, procurar em Deus, ouvir a sua voz, para que nós, então, venhamos dar um passo de fé, mas com uma certeza que Ele deu a palavra. Deus, Ele quer que eu e você demos passos de fé na nossa vida, que a gente caminhe. Um outro dia eu disse isso aqui, tem momentos que nós vamos caminhar em um lugar que nós não conseguimos enxergar, e o Senhor espera que a gente coloque o pé para que Ele então prepare o chão, porque isso é um passo de fé, é uma atitude, vai além. Nós muitas vezes não compreendemos, não sabemos, mas nós temos que crer. E aqueles homens então, Simão Pedro especificamente, responde para o Senhor e ele diz, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E o texto continua dizendo, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Algo tão importante para nós aprendermos aqui. Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer fazer com que a gente desfrute de suas bênçãos. Deus é generoso. Deus, Ele é um Deus generoso. Amém, igreja? Amém. Deus é um Deus generoso. Nós vemos a generosidade de Deus em tudo. Se nós formos olhar a Bíblia, lá do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, nós vamos ver Deus se mostrando um Deus generoso. E então, Ele põe aqueles homens à prova para testar a fé deles. Aqueles homens obedecem segundo a palavra deles, mas algo que Ele quer e Ele espera de nós é que a gente aprenda a compartilhar. Ou seja, nós entendemos que o Evangelho não se trata só de mim, não só do meu eu, não se trata só das minhas razões, das minhas motivações, mas aquilo que Deus quer fazer na minha vida, através da minha vida, também é para abençoar pessoas, para se expandir. Deus, Ele não quer que nós tenhamos um evangelho individualista, um evangelho único e exclusivo. Deus, Ele quer que eu e você tenhamos e vivamos um evangelho do nosso, a cultura do nosso. Um dos pilares que nós falamos aqui na Lagoinha, um dos pilares do voluntariado é a cultura do nosso. Jesus nos ensina na oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. Perceba que Jesus vai sempre falar do plural, é um ensinamento
sobre a oração de um princípio que nós temos que ter, que o Evangelho é para nós, é para o reino. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida não é só para você ser abençoado, mas é para que você abençoe as pessoas que estão à sua volta. E às vezes nós vemos pessoas não conseguindo ser abençoadas, porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe que tem pessoas, infelizmente, que se for abençoada, ela vai querer tudo para ela, ser exclusiva. Imagina, aqui nesse contexto, se eles não chamassem outro barco para dividir aquela pescaria que foi tão grande. Se 2 barcos estavam a ponto de afundar e ir a pique, imagina um só. Certamente aquele barco sozinho, se eles colocassem todos aqueles peixes para dentro do barco, o barco ia afundar, porque não suportaria tamanha bênção que Deus assim os entregou. Mas Deus nos ensina, mesmo lá em alto mar, que a gente compreenda que as pessoas que estão à nossa volta, mesmo sabendo que Jesus chamou Simão, que Jesus entrou no barco de Simão, Jesus falou assim, fez um sinal e falou, vem também, vem receber essa bênção, vem dividir, compartilhar, venha desfrutar de tudo isso. Deus, Ele quer que através da minha e da sua vida, pessoas desfrutem da graça e do favor dEle. As maiores bênçãos que nós podemos receber não são as materiais, mas sim as espirituais. Deus, Ele quer que a graça dEle transborde através das nossas vidas, assim como essa quantidade enorme de peixes que não cabia em um só barco, transbordou a ponto de eles terem que dividir com outro barco. Deus, Ele quer fazer assim na sua vida também, que a graça dEle, através da sua vida, transborde para que abençoe aquelas pessoas que estão ao seu lado, à sua volta, que estão caminhando, às vezes perto, às vezes longe, mas Deus quer fazer isso. E nós vemos tantos ensinamentos nesse texto, porque nós percebemos que Deus tem um propósito. Quando Ele entra no barco, quando Ele fala diretamente com Simão, quando Ele ordena com a sua palavra para que ele lance a rede, quando Jesus vê aqueles homens então dividindo aquela bênção, e o texto vai dizer, no verso 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Percebe, eles voltam então para a margem, se encontram de novo com Jesus. E Pedro agora maravilhado com aquilo que tinha acontecido. Às vezes, nós nos acostumamos com os sinais que Deus faz. Às vezes nós nos acostumamos com os milagres que Deus tem feito nas nossas vidas. E às vezes nós vemos coisas tão extraordinárias acontecendo à nossa volta e ficamos como se não fosse nada, como se fosse uma obrigação do Senhor, como se fosse comum. Mas aqueles homens perceberam que aquilo que estava acontecendo era algo extraordinário, sobrenatural, incomum, e que eles então estavam maravilhados com a pessoa de Jesus, porque Jesus deu uma ordem, algo que eles não imaginavam, que eles não esperavam que eles iriam receber, estava acontecendo. Talvez era o maior sonho da vida daqueles homens, conseguir uma pesca daquele tamanho, conseguir tantos peixes, poder sair de um dia, talvez com os recursos para mais de uma semana, talvez com alimento para todas as suas famílias e ainda sobrando peixes para serem vendidos e fazerem outras coisas. Talvez fosse aquilo que eles mais esperavam por toda a sua vida. E muitas vezes tem pessoas que recebem bênçãos de Deus e ficam assim, como se não fosse nada, como se fosse normal. O que o Senhor quer é que a gente aprenda a valorizar os sinais que Ele faz nas nossas vidas. O Senhor quer que a gente aprenda a honrar aquilo que Deus tem feito em nosso favor, a dar valor aos milagres, às bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Nós temos que aprender a ser gratos ao Senhor. O Senhor espera de nós apenas gratidão, reconhecimento pelo seu poder, pela sua bondade, pela sua misericórdia. E aqueles homens percebem o que tinha acontecido. Então o texto vai dizer que uma grande admiração, uma admiração se apoderou deles e de todos aqueles que estavam ali à volta.
E algo que é mais importante em todo esse texto, nós vemos então Jesus entrando no barco, Jesus testando a fé daqueles homens, os colocando à prova. Vemos aqueles homens aprendendo a dividir, mas nós vemos aqueles homens compreendendo que Jesus estava ali porque tinha um propósito. Jesus está aqui hoje porque Ele tem um propósito. Em quem? Em pessoas. O propósito do Senhor está diretamente e exclusivamente voltado para pessoas. Jesus não estava se importando com aqueles peixes que eles iriam pescar. Jesus não estava se importando de uma certa forma com toda a multidão, mas Jesus estava se importando com aqueles homens que iriam ouvir a sua voz de perto e iriam compreender o seu chamado. Jesus pregou para toda a multidão, as multidões seguiam Jesus, mas aqueles homens, de uma forma exclusiva, estavam ouvindo a voz do Senhor de uma forma diferente, de uma forma específica. E o Senhor está falando com pessoas de uma forma específica hoje. Ele quer que nós venhamos entender, compreender o propósito dele nas nossas vidas. E algo tão lindo que nós vemos aqui. O verso 10 vai dizer: bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante, ou a partir de agora, em outras traduções, serás pescador de homens. Jesus, Ele quer que eu e você tenhamos uma experiência sobrenatural com Ele, para que Ele faça através das nossas vidas aquilo que Ele fez com esses homens. Nós não vamos mais agora correr atrás apenas daquilo que nós tanto desejamos para nós. Nós não vamos mais buscar mais aquilo que supre só as nossas necessidades físicas, naturais e humanas, mas nós vamos agora compreender que o propósito de Deus é que Ele nos fez entender e aprender em todo esse pequeno trecho da Bíblia, de que Ele tinha um propósito na vida daqueles homens. Que aquilo que eles faziam tão bem era apenas o começo do que eles iriam fazer com excelência. Talvez você tenha feito coisas bem feitas. Talvez você tenha desfrutado do resultado do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço. Mas são coisas naturais, são coisas comuns. Mas aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, sobre o propósito dele na sua vida, não vai ser uma coisa simplesmente bem feita, mas vai ser excelente. O Senhor quer fazer obras excelentes através de nós, através de pessoas que Ele chama, que Ele direciona, que Ele separa, que Ele fala de uma forma específica, porque Ele tem um propósito. E Ele quer nos fazer entender e viver o propósito dEle. E a parte mais importante que eu vejo nesse texto é o versículo de número 11, que vai dizer: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqueles homens naquele momento compreenderam que aquilo que eles tinham como algo que eles tanto desejavam, que eles tinham como algo tão precioso nas suas vidas, deixou de ter o mesmo valor quando eles perceberam aquilo que Jesus tinha para fazer na vida deles e através da vida deles. Quando nós começamos a olhar aqueles homens pescadores que estavam ali exercendo o seu trabalho diário, que estavam ali se dedicando, mas naquele dia tinha sido um trabalho frustrado, que não teve resultado, que não teve um retorno. Quando eles percebem o que Jesus queria ensiná-los, quando eles percebem o que Jesus queria fazer na vida deles, que Jesus tinha um propósito, tinha um chamado para aqueles homens, eles entenderam que aquilo que eles estavam buscando já não tinha mais o mesmo valor.
A questão toda aqui não é que nós temos que deixar tudo aquilo que temos e seguir Jesus. Não está falando para você abandonar a sua família, deixar o seu trabalho e seguir Jesus. Mas mudar o valor, dar mais valor para aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, do que aquilo que nós podemos fazer por conta própria. Se nós olharmos a Bíblia, lá em João, no capítulo 3, o verso 33, vai dizer, ou Mateus 3:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. No início eu comecei falando, Jesus, João Batista, ele pregava um evangelho de arrependimento, preparando o caminho. Jesus continua, então, nesse caminho, pregando o evangelho de arrependimento, mas de advertência. É chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. Então, o que o Senhor está fazendo com que eu e você entenda hoje é que tem que ser mais importante para as nossas vidas o reino do Senhor. O texto vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que o Senhor quer que a gente compreenda, isso que esses homens compreenderam aqui nesse texto, eles entenderam que a prioridade na vida deles não era mais saciar as necessidades humanas, e sim cumprir o propósito de Deus. Cumprir aquilo que Deus tinha como propósito, como chamado para a vida deles. Para que ali, a partir daquele momento, eles então deixaram tudo aquilo que eles tinham de mais valor, ficou em segundo plano. E aquilo que Deus tinha para a vida deles se tornou o primeiro plano, a prioridade, a primazia, o princípio e o propósito maior, aquilo que era mais forte no coração deles. E o Senhor está chamando pessoas hoje para se tornarem pescadores de homens. Ou seja, o Senhor está chamando pessoas para que pessoas hoje passem a não mais depender da sua força humana, a não mais confiar apenas no seu braço, mas sim viver o sobrenatural de Deus. Aquilo que o Senhor pode cumprir, realizar e fazer na nossa vida é muito maior, muito mais poderoso, vai muito mais além. Não é algo bom, mas é excelente. Quando nós obedecemos, quando nós compreendemos o chamado que Ele tem para as nossas vidas. E nós olhamos para esse texto e vemos esses homens vivendo algo sobrenatural. Mas a parte que mais importa aqui é que no final, depois de tudo aquilo que aconteceu durante esse tempo que eles estiveram ali, depois de um dia de cansaço, depois de uma noite longa de pescaria sem resultado, depois de eles terem lavado todas as redes, depois de eles, ainda quando Jesus entrou no seu barco, empurraram o barco para um pouquinho, para uma distância da margem. Ficaram ouvindo Jesus terminar de pregar para as multidões. E quando Jesus terminou de pregar para as multidões, ele falou especificamente, falou para Simão. Ou seja, o Senhor está falando para você. Aleluia! Sai do raso e vai para o fundo. Sai do lugar que você tem controle e vai fluir nas águas profundas. Lá você vai ver. Lá você vai perceber que o agir de Deus, que o poder de Deus, o sobrenatural do Senhor vai acontecer. Jesus poderia ter falado para eles lançarem a rede ali mesmo na margem. Se Jesus quisesse, os peixes poderiam vir até a margem e eles serem então ali pegos pela rede na margem. Mas por que Jesus fala, sai do raso e vai para o fundo? Porque Jesus quer levar eu e você para um lugar que nós não temos controle. Para um lugar que nós não vamos mais depender da nossa força. Quando nós estamos no fundo, nós estamos num lugar que não dá pé, a gente sabe que nós estamos ali aquém da maré. Só que essa maré não é levada por vento. Essa maré que Jesus está dizendo, ela é levada pelo poder
e pela autoridade da sua própria palavra. Ele mesmo diz, ele mesmo ordenou e aqueles homens obedeceram. O Senhor está chamando homens para sair do raso, homens no sentido humano, homens e mulheres para sair do raso, sair do lugar da zona de conforto, da zona de controle e deixar que nós então venhamos a viver sob o controle das suas mãos, segundo a tua palavra, segundo o seu propósito para nós. Porque Deus, Ele quer fazer algo excelente nas nossas vidas. Nós vamos sair do raso e vamos para o fundo. Não importa tanto os peixes que vamos pegar, mas o que importa mais é que nós vamos entender que os peixes não são mais importantes do que a presença do próprio Jesus. O texto vai dizer, eles arrastam o barco para a praia, deixam o barco ali, deixam os peixes, deixam as redes, olham para Jesus e percebem, Jesus é mais importante, então eu vou segui-lo. Aqui é tudo aquilo que é o meu conforto, é tudo aquilo que eu gosto, é tudo aquilo que eu espero, é a minha segurança. Mas quando eles percebem que lá no fundo, mesmo num lugar fora do controle de suas mãos, longe daquilo que eles poderiam dominar, acontece o extraordinário e sobrenatural. Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Mas nós temos que decidir, entender que isso aqui não é mais importante do que o próprio Jesus. Aqueles homens perceberam. E eles olharam, talvez olharam, não está dizendo aqui, estou conjecturando. Talvez eles olharam para os barcos, olharam para as redes cheias de peixes. 2 barcos cheios de peixe. E eles talvez pensaram, nossa, era tudo que nós sempre desejamos em toda a nossa vida de pescador. Mas por um segundo eles olharam para Jesus. Mas Jesus é tudo aquilo que eu mais esperava na minha vida. A pessoa de Jesus é tudo aquilo que eu mais esperava. Aquilo que eles podiam ver era limitado. Mas em Jesus era algo sobrenatural, extraordinário, além do que eles poderiam imaginar. Se Jesus, só com uma palavra, pôde fazer na vida deles aquilo, pôde fazê-los então desfrutar de algo tão extraordinário. Imagina então, caminhando com o Senhor. Deus não quer que você desfrute apenas de uma bênção e o deixe. Lembra? As pessoas ouviam João Batista, mas elas seguiam Jesus. O Senhor está nos chamando para segui-lo. Aqueles homens entenderam e começaram a seguir Jesus. O que o Senhor quer que eu e você entenda que a prioridade nas nossas vidas é Jesus. Que o que tem que ser mais importante na nossa vida é seguir ao Senhor. E na presença dEle nós vamos viver o extraordinário. Ele quer que a gente saia do raso e vá para o fundo. Porque lá nós estaremos debaixo do controle do Espírito Santo, sendo conduzidos e direcionados pelo próprio Deus. É isso que o Senhor quer que a gente compreenda. E lá nós vamos ver o sobrenatural, o extraordinário, aquilo que vai além. E é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Eu convido você a se colocar de pé nesse momento. Que nós possamos ouvir, que nós possamos compreender, que possamos crer. Que possamos ir além, não ter medo. Jesus, Ele está nos chamando, porque Ele quer nos fazer ser pescadores de homens. Ele quer que através da minha e da sua vida, o propósito dEle se cumpra. Quantas pessoas, através de você, serão alcançadas, quando você compreender que o propósito de Deus para a sua vida é mais importante, é maior, é mais forte, é mais poderoso. Não há mais tempo de ficarmos negligenciando aquilo que Deus tem e quer fazer nas nossas vidas. Mas é o momento de nós olharmos para Ele e percebermos que segui-lo é a decisão mais importante da nossa vida. E hoje nós estamos aqui porque o Senhor quer fazer isso nas nossas vidas. Ele nos trouxe aqui para isso.
Feche os seus olhos, vamos nesse momento pedir ao Senhor que nos dê entendimento. Pedir ao Senhor que Ele nos dê a compreensão, que Ele nos faça lembrar tudo aquilo que Ele falou a nosso respeito, todas as promessas, todos os propósitos. Tem pessoas que precisam lembrar. Continue com seus olhos fechados. Continue. Eu queria convidar você que está aqui nesta noite, que entende que o Senhor está te chamando para um propósito. Que você precisa sair do natural, sair do raso para ir para um lugar mais fundo, aonde o Senhor vai conduzir a sua vida. Deus está chamando pessoas aqui para viver o extraordinário dele. Mas para isso você necessita ter uma decisão de entrega. Você precisa decidir segui-lo. Você precisa decidir estar com ele. Jesus, ele não pode fazer nada na vida de pessoas que não o querem. Mas a partir do momento que você diz sim para ele,
aí o propósito e a vontade dele vai se cumprir na sua vida. Aí sim, a direção que ele tem para você vai vir à tona. Eu quero convidar você que está aqui hoje, que precisa, que entende, que chegou o momento de ter essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor. Eu peço que você continue no seu lugar, com os olhos fechados, mas levante a sua mão. Você que precisa entregar a sua vida para Jesus, já vejo uma mão levantada aqui. Fique com a mão levantada. Fique com sua mão levantada. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, e você que precisa se reconciliar, o Senhor está chamando pessoas aqui hoje. Ele tem um propósito, Ele tem uma direção, Ele quer fazer de você, e Ele quer fazer através de você o extraordinário de Deus. Pode vir, você que levantou a mão, pode vir aqui à frente, por favor. Eu quero orar por você. O Senhor, Ele está te chamando para um propósito. O Senhor, Ele está te chamando para viver e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Glória a Deus. Tem mais uma vida, mais uma pessoa aqui. Não se limite, não se detenha, mas permita que o Senhor faça na sua vida, para que Ele cumpra em sua vida o propósito dEle. Queridos, nós queremos que você compreenda que o Senhor tem um propósito, que tem uma realidade dos céus para acontecer na sua vida, mas você precisa, eu reforço isso, você precisa decidir, você precisa escolher. Entenda, o Senhor, Ele não obrigou nenhum daqueles homens, mas Ele mostrou para eles aquilo que Ele tinha para fazer, aquilo que Ele tinha para realizar através da vida deles. E o Senhor, Ele te chama hoje para isso, para que você compreenda, para que você entenda que Ele tem algo tão lindo para fazer na sua vida. Glória a Deus. Mais uma vida. Não se limite. Se você está aí, se você está sentindo medo, se você está sentindo vergonha, não permita que esse sentimento o impeça. Que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida seja bloqueado. Em nome de Jesus, nós pedimos que todo impedimento, toda barreira caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos, Pai, que essas pessoas sejam libertas, sejam livres, e que possam decidir, que possam escolher viver os teus propósitos, em nome de Jesus. Nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui, mas se você quiser, ainda dá tempo. Não perca a oportunidade, não deixe para viver amanhã aquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Nós podemos planejar e sonhar tantas coisas nas nossas vidas, mas nós só temos uma certeza, que nós só temos o hoje para vivermos. Então o Senhor, Ele te chama para decidir hoje, para escolher hoje. Amém, queridos? Nós vamos orar. Você que ficou no seu lugar, estenda suas mãos. Vamos orar pelas nossas irmãs que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor, com a Tua graça, com o Teu favor, que já alcançou o coração da Tua filha, traga agora sobre ela uma porção, Pai, do Teu Espírito Santo, que ela possa compreender os Teus propósitos, a Tua vontade, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor guarde o seu coração, a sua mente, e possa protegê-la de todo e qualquer mal. Conduza ela, Senhor, pelos caminhos retos da Tua justiça. Em nome de Jesus eu oro, e assim eu lhe peço, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos a Tua filha, Pai. Que o Senhor possa fazê-la compreender tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em sua vida. Em nome de Jesus. Que a Tua bênção, o Teu favor possa vir sobre ela. E que ela possa entender hoje que o Senhor tem um plano, tem um propósito tão especial, tão específico para a sua vida.
que ela possa viver e desfrutar de tudo que o Senhor tem, que elas possam viver o extraordinário de Deus, que elas possam cumprir o propósito do Senhor em suas vidas, e que através da vida delas, tantas outras pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só me dê um minutinho de atenção. Algo tão especial que aconteceu aqui, nesse culto, desde o começo, de toda a organização, de todo o planejamento, tudo o que foi feito aqui. Os voluntários, mas principalmente o que o Espírito Santo preparou para hoje. Desde a recepção que vocês chegaram até agora esse momento. De uma forma tão especial, Deus preparou tudo, porque Ele sabia que hoje Ele encontraria o lugar dele no coração de vocês. E isso representa o tanto que Ele ama e se importa com a vida de vocês. Mas há algo tão lindo que a Bíblia nos mostra, que quando um pecador se arrepende, acontece uma linda festa nos céus. Nós podemos imaginar Jesus sorrindo agora, porque vocês decidiram entregar as suas vidas para Ele. Aleluia. E se no céu tem festa, aqui na Lagoinha também tem que ter festa. Nós queremos celebrar também. Eu quero apresentar para vocês agora o tamanho da nova família que vocês ganharam. Tantas pessoas que querem receber vocês com muita alegria. Eu quero assim que vocês fiquem olhando para mim agora. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, vou pedir para vocês virarem e conhecer essa família que quer receber vocês hoje. Amém? Essa família que quer caminhar, que quer viver e desfrutar dos propósitos de Deus junto com vocês. Amém? Glória a Deus, igreja. Vamos fazer uma linda festa aqui, receber as nossas irmãs. Vou contar até 3, então. Vamos lá comigo, bem forte. 1, 2, 3. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Sempre honrando o que fizeste a mim. Glória a Deus. Quem precisa de oração? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto tão especial, pela tua presença, pela oportunidade de podermos adorar e exaltar o teu nome através dos louvores. Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações com a tua palavra e que nós possamos compreender que o Senhor tem um chamado e um propósito para cada um de nós. Leva, Senhor, o teu povo em paz, em segurança e que ao chegarem em suas casas eles possam desfrutar do mesmo ambiente de glória e paz que aqui está. Que todos possam viver a melhor semana de suas vidas na tua presença. Em nome de Jesus é o que nós oramos e te pedimos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja diz: amém.